Após ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Internacional faz mudanças profundas na sua categoria de base. Demite Renan, o treinador da categoria, mais o gerente-geral Julinho Camargo e ainda outros 2 funcionários. A ideia é promover uma ruptura dentro do departamento da principal categoria no celeiro de Ases em Alvorada. Enquanto isso, Fernando retorna a Porto Alegre, organiza sua saída do Internacional e cogita, inclusive, uma quebra de contrato amigável para poder seguir não apenas no seu futuro, mas encerrar sua carreira no futebol. O treino fechado que definiu o time do Internacional para a partida contra o Maracanã e a primeira reunião sobre fair play financeiro na CBF acaba como todo mundo imaginava, em nada. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, a gente está chegando já nos 67 mil parceiros, nossa meta segue sendo 70 mil em dezembro e bora lá, né? Continuar cada vez mais crescendo por aqui nessa parceria diária que a gente tem. Assim como eu tenho a parceria com a KTO. KTO.bet.br é onde a diversão acontece, tu pode pegar e te divertir muito com a KTO, desde, claro, que tu tenha 18 anos e que saiba brincar com responsabilidade e moderação. Lembra, a KTO tem um link aqui, ó, no comentário fixado, que tu pode acessar e ajuda também pra caramba minha moral com os caras lá, beleza? Bom, vamos começar pelo seguinte, o fair play financeiro, né? Hoje, até uma errata, eu falei pela parte da manhã que o presidente Alessandro Barcelos foi para o Rio de Janeiro. Não, foi o CEO do clube, o Giovanni Zanardo. O presidente ficou aqui acompanhando o treinamento, o trabalho do técnico Roger Machado e a preparação para o jogo da Copa Libertadores, tá? Então fica essa errata aqui. Estava marcado o presidente, mas aí ele decidiu que o Giovanni Zanardo poderia ir no seu lugar para ele dar total foco lá onde é a razão de ser do clube, né? O futebol. Mas enfim, cara, o primeiro papo ele deu mais ou menos o direcionamento de que os grandes querem punição para quem deve ou para quem tem mais instabilidade financeira e os que têm, né, um poderio maior, eles querem, claro, né, que sejam, vamos dizer assim, beneficiados. Por quê? Claro, quem paga em dia tem mesmo de ser beneficiado e tem de realmente, né, ser valorizado. A questão principal é que existem clubes que têm dívidas históricas de muitos anos. Não só o Inter, por exemplo, mas vários outros. Corinthians, que é um dos grandes. Outros clubes do Rio de Janeiro também que estão devendo. Pega o Vasco, por exemplo, que deve o David para o Inter, né? Tem poucos clubes que hoje não devem algo para alguém. Por exemplo, a Leila, ela disse que é quase impossível, né, perceber ou olhar para o futebol brasileiro, é um absurdo olhar para o futebol brasileiro e ver que tem pessoas que contratam jogadores mesmo devendo para clubes ou para empresários ou para negociações. E aqui tem vários outros clubes, eu vou voltar mais uma vez a dizer, não só o Inter. O próprio Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, sugeriu, por exemplo, que se o jogador não é pago, por exemplo, o Thiago Maia com o Flamengo, ele não pode entrar em campo. Seriam alternativas de fair play financeiro que estão começando a ser debatidas. As alternativas debatidas para que se diminua, talvez, aí a inadimplência entre os clubes, que se diminua, inclusive, a irresponsabilidade de alguns dirigentes e, claro, né, aquela questão que eu falei pela parte da manhã, de tu só poder pegar e gastar aquilo que tu arrecada. Então, por exemplo, o Internacional arrecada 500 milhões de reais no ano, ele só pode gastar com o futebol até 500
milhões de reais. Logo, fica ali, né, no balanço, vai ter muito mais compliance, vai ter muito mais transparência, inclusive, né? O Inter tem um portal da transparência, se tu não está acostumado, dá uma olhada lá, vale a pena dar uma olhada. Então, cara, não é que não resultou em nada, né? Mas é muito vago tudo que foi debatido nesse primeiro momento aqui. Também, à tarde, ao longo do dia, né? Isso aconteceu na parte da manhã, essa reunião na CBF. À tarde, o Internacional divulgou mudanças profundas na base. Profunda na base. Porque caiu praticamente todo o grupo sub-20 que coordenava a Alvorada. O grupo que caiu, inclusive, para a Série B do Campeonato Brasileiro da categoria. Então, o goleiro Renan Brito, né, que é bicampeão, inclusive, da Libertadores e tal, Mundial com o Inter também, foi demitido do comando do time. Julinho Camargo era o gerente técnico, meio que gerente geral. Também deixou o clube, após 4 anos. Ele que começou, né, como mais ou menos um cara que seria o intermediário, né? A Alvorada e o CT do Parque Gigante, estava lá no CT, daqui a pouco sobe do CT, aparece em Alvorada, no celeiro, e aí fica por lá e nunca mais é visto dentro do CT do Parque Gigante, né? Foi bem louco essa virada do Julinho aí. Aí depois o João Miguel, que era o auxiliar técnico do Renan, e o preparador de goleiros, o Cristiano Preto, também foram desligados. E aí isso tudo é em cima da má fase, né, do time sub-20 na temporada, que já tinha ido mal, né, na Copa São Paulo, quando foi eliminado ainda na primeira fase. Foi se falado, né, que iam com jogadores de categorias menores e tal, isso e aquilo, mas mesmo assim, né, a gente perdeu para times inexpressivos, para um time inexpressivo na primeira fase da Copa São Paulo. E aí depois a gente tem também 19 rodadas do Brasileirão Sub-20, com o Inter tendo 12 derrotas, 3 empates e só 4 vitórias, com um aproveitamento de 26% na competição. Então ele tinha sido contratado em março, o Renan, porque ele teve, né, já quando caiu na Copa São Paulo, teve já a mudança do treinador. Ele estava lá no Barra de Santa Catarina, antes de vir para cá. Ainda não se sabe quem vai ser o novo técnico, ainda não se sabe quem vai ser o novo gerente e tudo mais. Porque, claro, o Inter pegou e agiu só hoje à tarde. O treino deve encaminhar o Inter com a mesma formação, ou a formação base do final de semana, tendo o acréscimo apenas de Vitão e Aguirre. Hoje foi feito um treino por portões fechados, tá? Teve gramado, teve um trabalho para os reservas, o Vitão trabalhou inclusive, mesmo sendo titular, né, porque não jogou no final de semana, por estar suspenso pela aquela questão do STJD lá no Corinthians e tudo mais. E os titulares ficaram fazendo atividades físicas, reforço e trabalho de carga para suportar aí, né, o jogo contra o Flamengo, depois o jogo contra o Flamengo também no final de semana, depois o jogo contra o Flamengo de novo no meio da semana que vem. São 3 jogos em sequência, né? Um desgaste, claro, enorme por conta de tudo que o Flamengo representa, um bom time, né? Um time bem organizado e um time que é muito experiente, com muita técnica. Mas o último treino é amanhã pela parte da manhã. O Inter pega um voo por volta das 3 da tarde e aí 5h30, 6 está no Rio de Janeiro, no hotel da delegação. É no Hilton Copacabana, para a galera que vai ao Rio de Janeiro, quer esperar o Inter lá, que quer, inclusive, né, chegar perto, de repente, dos jogadores, pessoal, de repente, do eixo Rio-São Paulo. Até mesmo está programado mais um Ruas de Fogo na saída do Inter, como aconteceu contra o Fluminense em 2023. Tem os quiosques da frente do hotel também, que são tomados sempre por colorados. Vale muito a pena para a galera que quer fazer meio que um ponto de encontro ali, sem contar, claro, né, o Copinha, que é um ponto clássico também dos colorados lá na Cidade Maravilhosa. Vamos estar lá, completos, equipe completa do Voz do Gigante. O Dedé, o Douglas Demoliner, Lucas Colar, eu e o Henrique Pereira, beleza? Então, vem acompanhar também o Vozes do Gigante, porque a partir de amanhã à noite o Entre Vozes já é do Rio de Janeiro. Beleza? Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei, Thiago Maia com o Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e
Ricardo Matias. Esse deve ser o time do Internacional que encara o Flamengo. Acha uma decisão correta? Bota nos comentários aí. O Ricardo Matias, é ele mais 10, né, gurizada? Vamos lá. Sabe o que é uma decisão correta também? Tu ligar ou entrar em contato com a galera da Hora do Pastel, no delivery, o melhor delivery de pastéis que tu vai comer no mundo, na vida, no universo, na galáxia. E aproveita, claro que se tem parceiro aqui, tem desconto. Grenal 10 é o desconto lá na Hora do Pastel. Pastel novinho, quentinho, fritinho, bem crocante, sem aquela coisa de óleo, né, que tu come e fica escorrendo. Aproveita, que eu tenho certeza que tu vai gostar pra caramba. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.